Leitura do livro de Êxodo, capítulos 33 ao 36, na versão da Bíblia King James, 1611, marca da BV Books. Êxodo capítulo 33. E disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, para que eu não te consuma no caminho. E quando o povo ouviu essa má notícia, entristeceu-se, e nenhum homem pôs sobre si os seus ornamentos. O Senhor, pois, havia dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Vós sois um povo obstinado. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Por isso agora, tira de ti teus ornamentos, para que eu saiba o que fazer contigo. E os filhos de Israel tiraram de si os seus ornamentos junto ao monte Horebe. E Moisés tomou o tabernáculo e o armou fora do acampamento, distante do acampamento, e o chamou de tabernáculo da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía para o tabernáculo da congregação, que estava fora do acampamento. E aconteceu que, saindo Moisés para o tabernáculo, todo o povo se levantava e ficava cada homem diante da porta de sua tenda, e olhava Moisés pelas costas até ele entrar no tabernáculo. E acontecia que, quando Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descia e ficava à porta do tabernáculo, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem ficar à porta do tabernáculo, e todo o povo se levantava e adorava, cada um à porta de sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. E ele voltava novamente ao acampamento, mas seu servo Josué, o filho de Num, um jovem, não se apartava do meio do tabernáculo. E disse Moisés ao Senhor: Vê, tu me dizes: Faz subir este povo, e não me deste a saber quem enviarás comigo, mas disseste: Conheço-te pelo nome, e tu encontraste graça aos meus olhos. Por isso agora rogo-te, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho, para que eu te conheça, para que eu encontre graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. E ele disse: Minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E ele disse-lhe: Se sua presença não for comigo, não nos faças subir daqui. Como, pois, se poderá saber se achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é em andares tu conosco? Assim seremos separados, eu e teu povo, de todos os povos que estão sobre a face da terra. E disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, pois encontraste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. E ele disse: Suplico-te, mostra-me a tua glória. E ele disse: Farei toda a minha bondade passar diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse: Não podes ver a minha face, porque nenhum homem me verá e viverá. E disse o Senhor: Vê, há um lugar junto a mim, e tu ficarás sobre a rocha. E acontecerá, quando a minha glória passar, que eu te porei em uma fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão enquanto eu passar. E tirarei a minha mão, e tu me verás pelas minhas costas, mas a minha face não será vista. Êxodo capítulo 34. E disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras,
e escreverei sobre estas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, e sobe de manhã ao monte Sinai, e apresenta-te ali a mim no cume do monte. E nenhum homem virá contigo, nem permitas que homem algum seja visto em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentarão diante do monte. E ele lavrou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. E Moisés levantou-se pela manhã cedo e subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor lhe ordenara, e tomou em suas mãos as 2 tábuas de pedra. E o Senhor desceu na nuvem e se pôs ali com ele, e proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus, misericordioso e gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade, que guarda a misericórdia de milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés se apressou e curvou a sua cabeça na terra e adorou. E ele disse: se agora encontrei graça aos teus olhos, ó Senhor, que o meu Senhor, rogo-te, vá entre nós, pois é um povo obstinado, e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. E ele disse: eis que faço um pacto, diante de todo o teu povo farei maravilhas, tais que ainda não foram feitas em toda a terra, nem em qualquer nação. E todo o povo entre o qual tu estás verá a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Observa o que te ordeno hoje. Eis que expulso diante de ti os amorreus, os cananeus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Toma cuidado para que não faças pacto com os habitantes da terra para a qual estás indo, para que não seja por laço no meio de ti. Mas destruireis os seus altares, quebrarei as suas imagens e cortareis os seus bosques. Porque não adorarás a outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento, para que não faças pacto com os habitantes da terra, e eles não se prostituam após os seus deuses e façam sacrifícios aos seus deuses, e te convidem, e tu comas do seu sacrifício, e tome das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas se prostituam após os seus deuses, e façam teus filhos se prostituírem após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pão ázimo, como te ordenei, no tempo do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abrir a madre é meu, e todo primogênito entre o teu gado, seja boi ou ovelha, que seja macho. Mas o primogênito de um jumento resgatarás com um cordeiro. E se não o resgatares, então quebrarás o seu pescoço. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém apareça diante de mim vazio. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. No tempo de arar e de ceifar descansarás. E guardarás a festa das semanas, das primícias da ceifa do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens aparecerão diante do Senhor Deus, o Deus de Israel. Porque eu expulsarei as nações de diante de ti e alargarei os teus termos. Nenhum homem cobiçarás tua terra quando subires para aparecer diante do Senhor teu Deus 3 vezes por ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com fermento. Tampouco será o sacrifício da festa da Páscoa deixado até a manhã seguinte. O primeiro das primícias da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. E o Senhor disse a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras
fiz um pacto contigo e com Israel. E ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E ele escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. E ao descer Moisés no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam na mão de Moisés quando desceu do monte. Não sabia Moisés que a pele da sua face resplandecia enquanto falava com ele. E quando Arão e todos os filhos de Israel viram Moisés, eis que a pele da sua face resplandecia, e temeram aproximar-se dele. E Moisés os chamou. E Arão e todos os governantes da congregação se voltaram a ele, e Moisés lhes falou. E depois todos os filhos de Israel se aproximaram, e ele lhes deu como ordem tudo o que o Senhor havia falado com ele no monte Sinai. Assim que Moisés terminou de falar com eles, colocou um véu sobre a sua face. Mas quando Moisés entrava diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu até quando saía. E saía e falava com os filhos de Israel aquilo que lhe fora ordenado. E os filhos de Israel viam a face de Moisés e que a pele de sua face resplandecia. E Moisés colocava novamente o véu sobre a sua face, até que entrava para falar com ele. Êxodo capítulo 35. E Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: Estas são as palavras que o Senhor ordenou para que se cumprissem. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia será para vós dia santo, o Shabat de descanso para o Senhor. Todo aquele que nele fizer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas habitações no dia do Shabat. E Moisés falou a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai dentre vós uma oferta ao Senhor. Todo aquele que tiver um coração disposto, que a traga, uma oferta ao Senhor: ouro e prata e bronze e azul e púrpura e escarlate e linho fino e pelo de cabra e peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de texugo e madeira de acácia e óleo para a luz e especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático e pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo, sua tenda, a sua coberta, os seus colchetes, as suas tábuas, suas barras, suas colunas e suas bases, a arca e as suas varas, com o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e as suas varas e todos os seus utensílios, e o pão da proposição, o candelabro para a luz e os seus utensílios, e suas lâmpadas com óleo para a luz, e o altar do incenso, e suas varas, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta à entrada do tabernáculo, o altar da oferta queimada, com a sua grade de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a pia e sua base, as cortinas do pátio, suas colunas e suas bases, e a cortina da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e suas cordas, as vestes do serviço para realizar o serviço no lugar santo, as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para ministrar no ofício sacerdotal. E toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo aquele cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o tornou disposto, e trouxeram a oferta ao Senhor para a obra do tabernáculo da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E vieram, tanto homens como mulheres, com muitos que estavam dispostos de coração,
e trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, e todas as joias de ouro. E cada homem que oferecia uma oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que possuía azul e púrpura e escarlate, e linho fino, e pelo de cabra, e peles vermelhas de carneiro, e peles de texugo, os trazia. Todo aquele que oferecia uma oferta de prata e bronze, trazia a oferta ao Senhor. E todo homem que possuía madeira de acácia para qualquer obra de serviço, a trazia. E todas as mulheres de coração sábio fiavam com as mãos, e traziam o que havia fiado, tanto de azul, quanto de púrpura e de escarlate e de linho fino. E todas as mulheres, cujo coração as moveu em sabedoria, fiaram pelo de cabra. E os governantes trouxeram pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E especiarias e óleo para a luz e óleo para a unção e para incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária ao Senhor. Todo homem e toda mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer para todo tipo de obra que o Senhor ordenara que fosse feita pela mão de Moisés. E Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome Bezaleel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. E ele o encheu com o Espírito de Deus em sabedoria, em entendimento e em conhecimento, e em todo tipo de mão de obra, para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro e em prata e em bronze, e em lapidar pedras, para engastá-las, e em esculpir madeira para todo o trabalho esmerado. E ele havia colocado no seu coração que pudesse ensinar, tanto a ele quanto a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os com sabedoria do coração para trabalhar em toda a obra de mestre, de gravador e a mais elaborada, e a do bordador, em azul, em púrpura, em escarlate e em linho fino, e a do tecelão, também daquele que faz qualquer trabalho, e a daqueles que elaboram trabalho esmerado. Êxodo capítulo 36. Então trabalharam Bezaleel e Aholiabe, e todo homem de coração sábio em quem o Senhor colocou sabedoria e entendimento para saberem como fazer todo tipo de trabalho para o serviço do santuário, de acordo com tudo que o Senhor havia ordenado. E Moisés chamou Bezaleel e Aholiabe, e todo homem de coração sábio, em cujo coração o Senhor havia colocado sabedoria, todo aquele cujo coração o moveu a vir para o trabalho e fazê-lo. E eles receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E trouxeram a ele ainda ofertas voluntárias todas as manhãs. E todos os homens sábios que realizavam toda a obra do santuário, veio cada homem da sua obra que havia feito, e falaram a Moisés, dizendo: O povo está trazendo muito mais do que necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou para fazer. E Moisés deu ordem e a fizeram proclamar em todo o acampamento, dizendo: Que nenhum homem nem mulher faça mais alguma obra para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para fazer toda a obra e muito mais. E todo homem de coração sábio que entre eles trabalhavam na obra, fizeram também o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, e púrpura, e escarlate. Com querubins de trabalho esmerado, ele os fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de uma cortina era de 4 côvados. As cortinas eram todas de uma medida. E ligou 5 cortinas umas às outras, e as outras 5 cortinas ligou umas às outras. E fez laçadas de azul na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura,
Da mesma forma fez na extremidade de outra cortina, na juntura da segunda. 50 laçadas ele fez em uma cortina, e 50 laçadas ele fez na borda da cortina que estava na juntura da segunda. As laçadas prendiam uma cortina à outra. E fez 50 colchetes de ouro, e juntou as cortinas umas às outras com os colchetes. Assim se tornou um tabernáculo. E fez cortinas de pelo de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina era de 4 côvados. E as 11 cortinas eram de uma medida. E uniu 5 cortinas por si e 6 cortinas por si. E fez 50 laçadas na borda da cortina, na extremidade da juntura, e 50 laçadas na borda da cortina que a junta com a segunda. E fez 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que fosse uma. E fez para a tenda uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho, e sobre ela uma coberta de peles de texugo. E fez as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia que ficavam em pé. 10 côvados era o comprimento de uma tábua, e 1 côvado e meio a largura de uma tábua. Uma tábua tinha 2 encaixes, igualmente distantes um do outro. Assim fez para todas as tábuas do tabernáculo. E fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas no lado sul para o sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. E para o outro lado do tabernáculo, que fica voltado para o norte, fez 20 tábuas e seus 40 encaixes de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E para os lados do tabernáculo para o oeste, fez 6 tábuas. E 2 tábuas fez para os cantos do tabernáculo nos 2 lados. E foram ajuntados por baixo e ajuntados acima da sua cabeça em uma argola. Assim fez para ambas em ambos os cantos. E havia 8 tábuas, e suas bases eram 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada tábua. E fez barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do lado do tabernáculo para os lados do oeste. E a barra do meio das tábuas fez passar de uma extremidade à outra. E revestiu as tábuas com ouro, e fez suas argolas de ouro para serem lugares para as barras, e revestiu as barras com ouro. E fez um véu de azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino torcido. Com querubins o fez de trabalho esmerado. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as revestiu com ouro. Seus colchetes eram de ouro, e fundiu para elas 4 bases de prata. E fez uma cortina de azul para a porta do tabernáculo, e púrpura, e escarlate, e linho fino torcido, trabalho de bordador. E as 5 colunas com seus colchetes, e ele revestiu suas cabeças e suas molduras com ouro. Mas as 5 bases eram de bronze. Completamos a leitura proposta para o dia de hoje e assim seguiremos ao longo de todo o ano, se o Senhor nos permitir. Se você gostou de acompanhar esta leitura, se deseja incentivar alguém a conhecer a Palavra de Deus, deixe o teu like e compartilhe essa leitura. E lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber quando tiver uma nova postagem. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Até a próxima leitura.